O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi, com Tiago e João, para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e a ajudou a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixavam que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galiléia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Podemos sentar um momento. Hoje, na primeira leitura, nos é apresentado o livro de Jó. Recomendo a todos que leiam o livro de Jó. Eu sei que vocês todos os dias leem a palavra de Deus, eu sei, não é? Não é verdade? Todos os dias vocês procuram meditar um trecho da palavra. De vez em quando vocês leem um livro da Bíblia, não é assim? Não é não? É ou não é? Vocês não são cristãos? Vocês não vivem da palavra? Pois é, né? Tá aí a tarefa de casa, ler o livro de Jó. Por que ler o livro de Jó? Porque o livro de Jó traz um ensinamento muito grande para nós acerca do sofrimento. Antigamente, o povo judeu, eles pensavam assim: tem o justo, né? A pessoa justa que procura fazer a vontade de Deus, e tem os pagãos. Eles pensavam assim: quando a pessoa surgia um sofrimento na vida da pessoa, acontecia uma tragédia, morrer nem tanto, mas quando acontecia um problema, uma doença, por exemplo, algo que levasse um sofrimento para aquela família, eles atribuíam a isso ao pecado da pessoa, né? Se você vive uma vida de pecado, você sofre. E esse sofrimento que você está tendo é porque você está vivendo uma vida de pecado. Aí então eles julgavam assim: qualquer sofrimento que acontecia, que provação que a pessoa passasse, é porque ela pecou.
Foi por causa do seu pecado que Deus está te castigando agora, está batendo, não sei, né? Porque você... Bom, e aí aparece Jó. E qual é a novidade no livro de Jó? Jó é justo. Ele não pecou. Ele não pecou, mas aconteceu as piores tragédias na vida dele, né? Ué, mas aí que vem aí que o povo fica perturbado, né? O povo, ué, mas peraí, ele é justo. Por que ele está sofrendo? Ele não cometeu pecado, por que está sofrendo? É porque Jó é uma prefigura, né, do que vai acontecer com Cristo. Cristo é que é o verdadeiro justo. Ele não tinha pecado nenhum. Ele não precisava sofrer, né? Mas sofreu. E aí, no desenrolar do livro de Jó, eles vão percebendo que o justo também sofre. Não é só porque a gente cometeu um pecado, não, e Deus está nos castigando, não. Né? Às vezes você pensa, ai meu Deus do céu, o que eu fiz? Eu devo estar sendo muito ruim para estar recebendo um castigo desse na minha vida, né? Mas não é. E aqui a gente vai entendendo esse ensinamento muito grande. O justo também sofre. E aqui nós vamos entendendo a dinâmica do sofrimento. Sofrimento é algo que entrou no mundo, não porque Deus quis. O que Deus sonhou para o homem no início não tinha nada de sofrimento. Na verdade era um paraíso. Um paraíso onde o homem se deleitava por estar na presença de Deus. Mas aí com a desobediência, né, o homem fica escravo do pecado, como nós vimos no evangelho passado, debaixo da escravidão do inimigo. E aí entra o sofrimento no mundo. E agora, com Cristo, se manifesta esse poder de Deus, que pega o sofrimento, aquilo que mais, né, como diz o livro de Jó, né? Não é acaso uma luta a vida do homem sobre essa terra, né? Essa luta, essa dor, esse sofrimento, essa guerra, né, que a gente passa. Então Jesus vai, pega aquilo que mais aflige o homem, que é o sofrimento, a dor, né? O homem que estava debaixo desse sofrimento, dessa carga. Jesus vai pegar o sofrimento, olha o poder de Deus, e vai transformar a realidade desse sofrimento num instrumento de salvação. E Deus não seria Deus verdadeiramente, Ele não seria poderoso o suficiente, né? Ele não seria totalmente poderoso se Ele não pudesse transformar, né, desse sofrimento todo, tirar um bem. Ele não seria verdadeiramente Deus se Ele não tivesse realmente poder para desse grande mal transformar num grande bem. E foi o que Cristo fez. Pegou o sofrimento, a cruz, as dores, e transformou no instrumento de salvação. Mudou agora. O homem agora não sofre por sofrer, só por estar debaixo de uma escravidão. Mas agora, o justo também, né? O sofrimento do justo é um sofrimento que redime. É um sofrimento que salva. Por isso que nós temos que entender isso. Nós temos que unir o nosso sofrimento ao sofrimento à cruz de Cristo. A cruz de Cristo ainda está viva. A cruz de Cristo ainda está sustentando tudo. O sangue de Cristo está sendo derramado ainda. Está vivo. E nós, por sermos cristãos, nós sofremos juntos também, né?
Nós fomos mergulhados em Cristo no batismo. Nossa vida está escondida com Deus. Nós estamos pregados de certa forma na cruz também. Mas junto com Cristo, redimindo o pecado deste mundo. E aqui a gente tem que entender, e aqui eu trouxe aqui, né, o início aqui da bênção da saúde, que traz um ensinamento, que fala dessa realidade, né? Fala assim: Senhor Jesus, uni aos acontecimentos da paixão e ressurreição os sofrimentos e as dores de todos os que padecem e estão doentes. Unir. Temos que unir todo o nosso sofrimento à paixão de Cristo. E aqui o que eu acho mais interessante: fazei que compreendam, Senhor, que não estão sozinhos, nem são inúteis, mas estão crucificados convosco para a salvação do mundo. Olha aqui, isso aqui a gente tem que entender. Se você não entende isso aqui, você está sofrendo à toa. Você nunca vai sair desse cárcere do sofrimento, porque olha tantas percas que a gente sofre nessa vida, né? Durante a vida a gente vai perdendo a nossa juventude, vai vindo dores, vamos perdendo parentes, entes queridos, pessoas que fizeram e faz parte da nossa vida e que faz uma falta para nós. Enfrentamos as dificuldades que aparecem, por exemplo, coronavírus agora, o medo tantas vezes, tantas inseguranças. A vida do homem é frágil, o homem é frágil, nossa vida é frágil, nós somos fragilizados. E então, se a gente não entende isso aqui, a gente sofre muito mais. O nosso sofrimento. Então, fazei que compreendam, Senhor. Talvez essa deve ser a nossa oração hoje. Fazei que compreenda, Senhor. Senhor, fazei-me compreender que eu não estou sozinho, que eu não sou inútil. Muitas vezes pessoas acamadas, né? Pessoas na cadeira de roda, elas têm esse pensamento. Ou a pessoa que falta algum dos sentidos, não tem mais a audição, a visão, falta um braço, né? E aí, não sou inútil por causa disso, né? Mas eu devo unir esse sofrimento a Cristo na cruz, né? Aliás, eu tenho que compreender que eu já estou unido a essa cruz e que meu sofrimento é causa de salvação para muitos. Um dia Jesus vai mostrar para nós o tanto que Ele fez com este nosso sofrimento. Agora a gente não entende porque a gente passa por uma perca, porque a gente passa por uma provação. A gente não entende, a gente reclama, né? Ai, Senhor, Deus não existe, porque se existisse não permitisse uma coisa dessa. Eu não aguento mais essa vida. A gente lamenta, a gente sofre, a gente rola, a gente xinga, a gente faz pronto um peteco. Não entende. Mas saiba de uma coisa, um dia Jesus vai mostrar o porquê. E a gente vai ficar de boca aberta com o tanto, se a gente conseguir, de fato, se a gente conseguir entender isso aqui e oferecer o nosso sofrimento. Se a gente conseguir entender isso aqui e oferecer o nosso sofrimento, um dia Deus vai mostrar o tanto que Ele fez. A gente vai ver pessoas que se salvaram
que a gente nem conhece, mas por causa do nosso sofrimento unido à cruz de Cristo, foi possível que elas se salvassem. Agora a gente só reclama, mas um dia, porque a gente muitas vezes é egoísta, a gente pensa só em nós, né? A gente pensa só na dor. Muitas vezes a gente acha que a gente é um sofredor VIP, né? O que é um sofredor VIP? Ah, é só ele que sofre no mundo. Todo mundo está na vida boa, todo mundo está cheio da graça, da paz, transbordando alegria, e só eu, Senhor, que estou sofrendo, né? Só eu. A gente não faz assim? Não, meu filho, todo mundo sofre, não é só você não, né? Todo mundo, estamos todos no mesmo barco, todos, nós somos um bando de náufragos. E se não fosse Jesus jogar a boia, o colete salva-vidas para nós, estariam perdidos. Estamos todos no mesmo barco. Então, não somos sofredores VIPs. Vamos entender, não sou inútil. Só porque estou sofrendo, estou acamado, perdi alguém. Tem algumas pessoas também que quando perde alguém, o mundo acaba para elas. Aí elas entram na depressão, fecha no mundo delas e ninguém mais entra. E o mundo acabou, a vida perdeu sentido, perdeu a alegria, né? Não, meu filho, você não é um inútil, né? Sua vida não perdeu sentido não. Une esse sofrimento, oferece, sofre com Cristo na cruz. Vamos ler mais uma vez, olha: fazei que compreendam, Senhor. Reza, compadre, ó. Fazei que compreendam, Senhor. Reza, vamos? Fazei que compreendam, Senhor, que não estão sozinhos, nem são inúteis, mas estão crucificados convosco para a salvação do mundo. Agora vamos falar como nós sendo o principal. Fazei que eu compreenda, Senhor. Vamos. Que eu não estou sozinho, nem sou inútil, mas estou crucificado convosco para a salvação do mundo. Vamos entender isso. A gente entender isso, a gente consegue enfrentar os sofrimentos, as dores, as percas, todo tipo de doença nessa vida. E o melhor está no Evangelho de hoje, que podemos contar sempre com o apoio de Cristo. O Evangelho de hoje é uma continuação do Evangelho de domingo passado, onde Jesus entra na sinagoga e ali ele vai expulsar o demônio. E a gente vê, né, a eficácia do ministério de Jesus, aonde ele vai, o diabo vai saindo. E aí o Evangelho de hoje é continuação. Jesus sai da sinagoga e vai ao encontro dos doentes, né? Vai ao encontro e encontra a sogra de Pedro acamada, né? Estava doente, e Jesus estende a mão para ela, e a febre dela cessa. Jesus cura a sogra. Depois, à tarde, levaram um punhado de gente para Jesus. Jesus cura. Nessa nossa luta, nesse sofrimento que nós passamos nessa vida, jamais podemos deixar de contar com o apoio de Cristo. Cristo está aí, estendendo a sua mão para nós. Podemos sempre contar com Ele. Ele vem sempre ao nosso encontro. Ele cuida de nós.
Podemos sempre encontrar esse apoio. Agora, se você quer sofrer sozinho, você vai sofrer muito mais. Se você quer sofrer sem o apoio de Cristo, sem unir seu sofrimento à cruz de Cristo, você vai sofrer muito. Seu sofrimento vai duplicar, né? Porque é preciso que nós, para vencer os sofrimentos, as dores dessa vida, segurar na mão de Jesus. Segurar firme na mão de Jesus. Se a gente não tiver segurando firme nos braços de Jesus, a gente não consegue aguentar os baques que o mundo dá em nós, as cambotas que o mundo dá em nós. A gente não consegue. Mas quando a gente está seguro na mão de Deus, pode vir qualquer tribulação, como diz o salmista, né? Pode vir um exército à minha direita, outro à minha esquerda, me fechar por todos os lados, mas não temerei, porque o Senhor está comigo, né? Assim como Davi, né, ao enfrentar Golias, aquele homem enorme, ele falava: você marcha contra mim, armado de espada e couraça e tudo, eu marcho contra você na minha fé, na fé que eu tenho no Senhor, né? A confiança que eu tenho no Senhor, né? Em nome do Senhor, eu vou te vencer. E Davi venceu, né? Um homem que era... Então, se você tem suas mãos seguras, essa confiança, se você busca segurar nas mãos do Senhor, nada deves temer, né? E confiar que Jesus está aí, estendendo a sua mão. Jesus, ele não foge de nós. Não é um Deus distante, é um Deus próximo. É um Deus que eu posso contar com ele sempre. E devo buscá-lo sempre na oração, nos sacramentos, né? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,